Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Aquário. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você também a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comenta e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Aquário, as informações de contato para você que queira estão aí na descrição desse vídeo. Assim também como a sua leitura mensal do mês de outubro já está disponível aí no canal, caso você queira assistir também, tá? Vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e a gente fecha depois a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Para Aquário, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Aquário precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor? Um 7 de copas. E aí o 7 de copas, ele pode falar tanto das ilusões, das fantasias, né? Quanto também a gente vivenciando um momento magnífico. Vamos ver a respeito do que é esse 7 de copas que abre a sua leitura. Um 6 de paus. Um 10 de paus. E no fundo do maço, um pajem de ouros. Sabe o que eu sinto aqui, Aquário? É como se tivesse até mesmo uma ilusão da sua parte de que você possa alcançar, né, esse 6 de paus, que é uma carta que fala de vitória, de reconhecimento público, né? Ele narra todo esse momento onde a gente pode até ter muita atenção das pessoas voltado para nós, como de repente aqui algo que a gente faça que simbolize para nós esse sucesso, como de repente um projeto que você colocou em prática, ou um trabalho, uma empresa que você abriu, ou qualquer que seja a situação que deve ser incrível para você, né? Um relacionamento interessante, algo que para você venha representar essa vitória, esse sucesso. Só que eu também sinto que existe uma ilusão da sua parte em relação a isso, a nível de que talvez você possa pensar que isso vai se manifestar de uma hora para outra, tá? É como que se aqui, para quem se conectar com a leitura, evidentemente, tá? Não force nada, mas essa pessoa que se conecta com a leitura, ela tem uma ilusão muito grande de que esse sucesso, que esse reconhecimento, ou que se algo que ela considera algo grande, que é como se fosse uma vitória para você, fosse acontecer do dia para a noite, né? E isso tudo deve gerar um peso para você na consciência, um fardo, algo que venha a causar uma fadiga em você, né? Esse excesso de ilusões, quando eu projeto muito que eu vou ter isso, ou vou namorar aquela pessoa, ou esse negócio vai dar certo, quando a gente se enche muito dessas coisas, isso acaba causando uma ilusão em nós e tira a nossa posição de se manter com o pé no chão, voltado para a realidade das coisas. E aí, não desanimem, por favor, por conta dessa leitura. Até porque tudo que você projeta, tudo que você idealiza, tudo que você quer alcançar, tudo isso que para você é uma vitória e um sucesso, é verdade, você tem a possibilidade de alcançar tudo isso. Mas não se iluda que algo mágico
ou alguma coisa magnífica, extraordinária, vai acontecer na sua vida de uma hora para outra e trazer isso tudo para você de uma vez, tá? Ah, mas isso aí existe, pode acontecer. Opa, pode acontecer. Se você tem a esperança que aconteça de uma hora para outra na sua vida, maravilha, é incrível. Mas não deixe com que isso tire essa questão de você se manter com o pé no chão e já ir construindo desde já isso que você quer, seja lá o que for para você, que deve ser incrível no primeiro momento, tá? Até porque no fundo do maço você tem um pajem de ouros, que é essa carta da corte, que representa essa questão que, cara, é possível para mim alcançar tudo isso que eu quero? Opa, é possível, mas vamos lá. Deixa eu estudar sobre isso, deixa eu me aperfeiçoar, deixa eu entender sobre isso que eu quero. Ah, eu quero abrir uma empresa X porque diz que esse tipo de empresa está em alta e está dando tudo certo para quem é desse setor, né? A vida, os governos e tudo mais estão contribuindo para esse setor. Ah, então eu quero isso daqui. Beleza, você quer esse algo em específico, que como a gente falou, deve ser algo incrível para você. Só que você tem que aprender sobre esse algo que você quer. Se você quer que esse algo prospere, dê frutos, né? Ou se é uma coisa de relacionamento, se você quer que isso seja interessante, tudo começa a partir de uma construção menor. A gente pode fazer um castelo lindo com aquele jogo Lego, mas a gente começa peça por peça. Então acho que essa é a mensagem. Você aprender, você se qualificar dentro daquilo que você quer alcançar. Pode correr o risco de repente, vamos dar um exemplo. Você abrir uma empresa e as coisas já funcionarem de cara para você? Sim, é possível, mas é muito mais vantajoso, ao meu entender, é muito mais firme se você fizer isso já sabendo o que de fato é. Então, ou seja, eu quero abrir uma empresa X, mas eu tenho conhecimento para administrar essa empresa. Eu sei quais são os altos e baixos dessa empresa, eu sei tudo o que rege esse tipo de negócio. Né? Por quê? Porque eu estudei para isso daí, eu me aperfeiçoei, eu fui buscar entendimento de como isso funciona. Ah, Serafim, mas beleza, no campo do trabalho é isso daí mesmo. E no relacionamento? Cara, mais do mesmo para mim. Se você quer ter um relacionamento que deve ser incrível para você, algo que você goste muito, ou que soe até mesmo como a realização de um sonho, não adianta você conhecer a pessoa e já pedir ela em namoro e posteriormente pedir em casamento. Não é assim que funciona. Assim corre um grande risco. Pode dar certo? Pode até dar certo. Mas é um risco que se corre, né? Porque como é que você vai pedir uma pessoa em namoro se você não conhece a pessoa? Se você não estudou sobre a pessoa? Se você não tem entendimento sobre a pessoa? Como é que você vai casar com uma pessoa se você ainda não invadiu a intimidade dela, não se permitiu ser invadida ou invadido? Né? Você percebe como que tem que existir em tudo que a gente vai fazer na nossa vida um aprimoramento da nossa parte? Uma questão de buscar conhecimento sobre aquilo antes de você querer colocar em prática, né? Então é um pouco de ilusão da nossa parte, sim, querer entrar de cabeça nas coisas, achando que vai dar certo de uma hora para outra, projetando muito que aquilo vai dar certo, porque hoje em dia se fala que é a mente que é poderosa, né? Então eu tenho que ir lá no meu quarto, me trancar lá e ficar projetando que eu tenho aquilo, sentindo que eu tenho isso, e cedo ou tarde isso vai aparecer na minha porta como um passe de mágica. Vai pensando dessa maneira para você ver aonde você vai chegar. Eu já passei por tudo isso daí, eu posso falar. Eu comecei a minha trajetória dentro desse negócio de ocultismo, de misticismo, muito cedo, aos meus 17 anos. Hoje eu tenho 32, então faz uns 15 anos aproximadamente que eu venho fazendo exercícios, estudando, me aprimorando. Até hoje eu estudo tarô, estudo lâmina por lâmina, analiso todos os detalhes que tem naquilo ali. Por quê? Porque primeiramente eu quero poder oferecer uma coisa que seja boa para quem se conecta comigo. Então, por que eu não namoro hoje em dia? Vou dar o meu exemplo, tá? E você pega para você só se você sentir que serve. Cara, eu preciso me conhecer melhor antes, eu preciso entender aquilo que verdadeiramente eu espero dentro de um relacionamento,
né? É claro, tudo isso vai ser uma projeção. Mas se eu não entender quais são os meus gostos, se eu não me conhecer primeiro, se eu não me der amor, se eu não me der carinho, atenção, até que eu possa transbordar de amor, como é que eu vou ter algo para oferecer para o outro, né? Eu penso muito que esse lance também de relacionamento afetivo conta muito o quê? Cara, eu preciso me encher de amor. Eu preciso transbordar a minha copa de emoção. E aquela pessoa que eu vou me conectar também, né? Porque se eu entro em uma relação faltando em mim, provavelmente eu vou querer sugar muito do outro, cobrar e qualquer outra coisa dessa natureza. Se eu entro numa relação onde eu estou preenchido, eu vou somar com o outro. Vai haver uma natural comunhão com o outro. Isso não só dentro de amor romântico, qualquer outra área que você consiga aplicar isso para você também, né? É muito interessante esse lance dos relacionamentos afetivos, da troca, né? Porque comumente a gente se distrai e se ilude pensando que se eu gosto daquela pessoa, ou se a gente se deu bem no primeiro momento, é isso e é essa pessoa que eu quero para mim, ou é esse negócio que eu quero para mim. Não, cara, tudo tem que ser avaliado nos mínimos detalhes, né? Principalmente numa questão de troca afetiva, de romance, você tem que conhecer a outra pessoa, né? E eu estava dando meu exemplo, é por isso que eu não entro numa troca afetiva, por isso que eu não namoro, por isso que eu não me relaciono sério com ninguém. Eu sei que falta muito em mim. O que eu tenho para oferecer para o outro? Né? Então, mas esse não é só o meu cenário, é o cenário de muita gente que pensa ter muito, não tem nada, nem se entende emocionalmente e já quer entrar numa troca afetiva, esperando que o outro venha a suprir ou venha de repente a corresponder a toda essa minha projeção que eu espero de alguém. E não é isso, eu tenho que me encher, eu tenho que transbordar, para que depois eu possa vir a comungar com o outro, com responsabilidades, de forma genuína, né? Até que para eventualmente eu não queira, de repente, em algum momento, passar o outro para trás, isso num campo mais de negócio. Você entendeu como que essa mensagem do Page ela é muito interessante no primeiro momento para nós? Onde a gente tem que aprender, onde a gente tem que estudar, onde a gente tem que se dedicar, se capacitar em uma área, para que depois a gente venha a vivenciar essa área, a conquistar esse objetivo. Lembra da lição, o Lego. A gente pode construir estruturas magníficas com o Lego, castelos, etc. e tal, né? Mas tudo começa peça a peça. Ao montar eu vou aprendendo, a minha mente vai entendendo o que eu estou fazendo e assim eu posso ter um melhor direcionamento dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu espero, dentro daquilo que eu projeto como um 6 de paus para mim. Uma vitória, um reconhecimento público, fama, o sucesso em alguma determinada área, o que quer que for, tá? Cara, ficou muito grande essa mensagem, vamos ver? 13 minutos e eu ainda estou na primeira parte da leitura. Esses geminianos que só falam e não dizem nada, viu? Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Um conselho. Se bem que nem precisa, né? Eu acho que toda a mensagem, cara, já foi passada no início da leitura. Ou não, né? Às vezes eu estou enganado. Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Um as de ouros. Fala das novas oportunidades, do início, né? Só que então, o as de ouros, ele é um início que representa o início material para nós, mas não precisa associar isso ao dinheiro, até porque numa troca afetiva, num romance, você tem que estar pessoalmente com a pessoa, então conta como físico também, né? O as de ouros. Existe sim essa possibilidade de fazer qualquer coisa que você queira dar certo. Só que eu ainda pego esse lance aqui no conselho de se manter com os pés no chão, primeiramente. Um 6 de ouros. Cara, fala muito a respeito das coisas que a gente conversou, porque o 6 de ouros fala de generosidade, por vezes de autogenerosidade. Então eu penso,
né? Aqui que o tarô ele quer trazer uma informação de que, cara, o investimento precisa ser em você primeiro, para depois você se aliar a qualquer outra coisa, abrir uma empresa, começar um namoro. É como que se precisa acontecer, não digo um amadurecimento, mas um aprimoramento da sua parte. Você tem que como que se tornar mestre naquilo que você quer fazer, independente do que é. Precisa se dar, ao invés de querer já entrar numa situação, seja ela qual for. Eu tenho que estar preenchido daquilo que eu quero fazer. Eu não posso querer entrar numa situação sentindo que há falta em mim daquilo que eu quero. Quando eu transbordar daquela situação é o momento de eu agir, de eu colocar a mão na massa. Por enquanto eu tenho que me aprimorar, eu preciso chegar num grau mais elevado de entendimento sobre isso que eu quero exercer, sobre isso que eu quero fazer. Um 4 de espadas. Cara, vem confirmar para mim, o 4 de espadas é o descanso do guerreiro. É aquele momento onde a gente também se dá. Se dá um momento para repousar, para refletir sobre as coisas. Um momento de ir mais com calma nas situações. Às vezes essa mensagem serve para você, cara, porque você está querendo se enfiar de cabeça muito rápido em uma situação, seja ela qual for. E talvez não esteja entendendo essa questão de que você precisa ter o conhecimento daquilo que você quer fazer. Senão, pode dar certo? Até pode, mas o risco é muito alto, né? Então, eu não sei. Eu não gosto de correr esse tipo de perigo. Tem pessoas que são extremamente aventureiras e se enfiam de cabeça em qualquer relação, né? De qualquer natureza que seja, sem pensar nas consequências. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de avaliar, né? Você é elemento ar também, no primeiro momento, eu acredito que tenha essa pegada mais racional, mesmo que de uma maneira mais expandida, né? Que abrange o coletivo, até vamos se dizer. Mas eu acredito muito que o foco da atenção, no primeiro momento, deve ser para a gente, não numa questão egóica, mas sim de um saudável respeito por si mesmo, a ponto de que, não, eu vou realizar esse objetivo, eu vou conquistar aquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa é interessante, que vale a pena, mas eu vou aos poucos. Não adianta eu bater na porta da pessoa e chegar com um monte de flores, cestas e chocolates e tudo mais. A pessoa vai ficar sem entender nada, né? Eu acho que as coisas têm que serem construídas a passos devagar, sim, até porque isso nos ajuda a refletir sobre a questão de que, cara, eu posso mudar a minha escolha no decorrer da minha trajetória e entender que de repente aquilo não é o que eu quero de verdade, não é o que eu mais desejo nesse momento, ou no passado já desejei muito e agora eu sinto que isso não é mais para mim, né? Então os passos que são mais devagar, né? Eles podem ser muito úteis nessa questão da gente ir avaliando as coisas, ir refletindo, né? Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, de repente, você vai lá, eu vou abrir uma empresa de cosméticos. Vou lá, me contrata como químico da sua empresa, para eu ser o responsável técnico, e aí você vai lá e abre a empresa de cosméticos. E aí você percebe que as coisas não estão indo da maneira como você gostaria que acontecesse. E cedo ou tarde aquilo pode começar a faltar em algum lugar e você sentir um desequilíbrio dentro daquela área, daquela profissão. Não tem vendas ou coisa desse tipo que vão dificultando a sua jornada naquela empreitada, tá? Aí você fala, nossa, mas em vez de cosméticos, cara, eu poderia ter investido em perfumes, que daria muito mais certo, né? Ou poderia ter investido em roupas, que é outra coisa que também faz sucesso, né? Se eu tivesse investido nisso, cara, hoje eu estaria bem, porque essa área está em alta. Então, aí que está a importância de você se aprimorar dentro das coisas. Isso a gente deu um exemplo de trabalho, mas para qualquer outra área da sua vida. Tudo tem que ser minuciosamente analisado.
Senão corre um grande risco da gente meter os pés pelas mãos, sim. Tá? Olha só, mano, maravilhoso. Um 2 de paus. Uma carta que fala de planejamentos, né? Precisa projetar. Se a gente não fazer esse trabalho de a gente analisar uma situação e fazer todo um planejamento em cima daquilo que eu já conheço sobre aquela situação, tudo vai ficar desafiador na nossa vida. Mas tem quem goste de arriscar para ver se vai ser uma dessas pessoas, tipo, abençoadas e que vão fazer algo de impulso de cabeça e aquilo vai estourar, vai dar certo, né? Pode acontecer, como os jogos de azar, né? Eu conheço pessoas que já jogaram e ganharam quantias enormes, mas não é tão fácil assim, não é uma coisa natural de se acontecer. A gente arriscar uma coisa de cabeça e fazer com que ela dê certo. Geralmente isso causa mais frustração, como o exemplo que eu dei, né? De uma pessoa que foi trabalhar com cosméticos e não funcionou muito bem da maneira que ela queria. Então essa capacidade que o ser humano tem de avaliar e enxergar situações além do óbvio deve ser muito frequente e consistente na nossa vida, deve ser aprimorado, até mesmo essa questão de enxergar situações, fazer planejamentos, ver além do óbvio, ter visão de futuro, tudo isso também deve ser reformado com o passar dos dias, com o passar dos meses e dos anos, até que a gente se torne completamente doutorado naquela área ou mestre, para depois exercer com maior eficiência e poder apresentar um resultado que seja satisfatório tanto para você quanto para quem vai receber. Seja de trabalho, amor romântico, amizade, família e etc. e tal. Cara, 21 minutos de leitura. Não sei, aqui é como se o tarô desse um alerta para você, porque a sua leitura ela começa falando de ilusões, né? Mas é como se o tarô aqui convidasse você a entender essa questão de eu preciso me graduar dentro daquilo que eu quero, porque as chances de sucesso são muito maiores, né? E a gente vê na nossa realidade atual, não que eu goste, né, de ficar muito focado nisso, mas a gente precisa também entender o que está acontecendo no mundo. Mesmo a gente se graduando, a gente ficando bom naquilo que a gente faz, ainda assim a questão da concorrência desleal e uma série de outros fatores nos prejudica também a alcançar diretamente aquele objetivo. Mesmo eu me qualificando, né, eu sendo graduado naquilo que eu faço, mesmo sendo mestre naquilo que eu faço, ainda assim as coisas são bastante desafiadoras, né? Então, mais uma vez, eu acredito que seja também por isso que o tarot traz essa mensagem para você a respeito das ilusões, né? E que as coisas talvez não sejam muito bem por aí. Vamos ver mais com o tarot maçônico? Cara, um 3 de ouros, isso daqui eu gosto bastante. Os números 3, eles materializam, sintetizam alguma coisa, né? Como aqui vem essa questão do ouros, eu vejo que o seu negócio pode até dar certo. Isso que você quer fazer, independente do que for. Só que, no entanto, eu imagino ainda essa questão que a gente já vem conversando desde o início da leitura. Precisa ser algo certeiro. Travou meu vídeo. Ah, voltou. Precisa ser algo certeiro. Algo que você sabe que não é pisar em ovos, sabe? Tem um potencial muito grande de dar certo, disso manifestar-se na sua vida, seja o que for. No entanto, você vai precisar se dedicar a essa situação para fazer com que ela aconteça de maneira mais firme e sólida para você. 3 de ouros, interessante. Um as de copas, mais um as, hein? Tem 2 as na mesa.
E, cara, por incrível que pareça, o As de Copas, ele fala dessa questão. A gente não conversou na leitura sobre transbordar a nossa copa primeiro para depois entrar em comunhão com o outro ou com qualquer situação que a gente venha a querer? O As de Copas fala dessa emoção preenchida, dessa copa preenchida, e aí a gente pode transbordar e se doar na situação. É um novo início, sim, mas esse novo início só acontece quando a copa transborda. É um início carregado de boas emoções. Então, por isso dessa importância da gente se nutrir muito bem, principalmente no que tange ao relacionamento afetivo, né? A gente tem que estar cheio da gente mesmo, a gente tem que estar cheio de alto amor, para que a gente tenha algo a oferecer quando a troca acontece. Sensacional. Vamos ver mais aqui com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura. Cara, caíram duas cartas aqui, eu vou até pegar porque no final do deck tem um 10 de copas, eu gosto. Ó, caiu um 5 de ouros invertido e uma rainha de ouros. Energia de touro, virgem e capricórnio. E aqui é mais do mesmo do que a gente está falando. A rainha de ouros, né? Ela representa toda essa questão da estabilidade, né? Tem solidez nas coisas dela. Todas as áreas da vida dela, com mais força material e física, tem muita característica de abundância, de transbordar dentro daquilo, né? Como é uma rainha de ouros, ela é muito rica. Então, a riqueza dela transborda, né? Ela tem mais do que suficiente para ela e para os outros, né? Aqui ela oferta um ouro. Ela tem para troca. E olha o avental que ela usa, um avental de mestre. Agora, fica mais claro para você essa questão do que eu preciso me aperfeiçoar dentro de algo antes de eu querer realizar esse algo? Fica claro essa questão de que a gente não pode deixar se iludir por fantasias, por vontades, por desejos, por vícios. Né? Quando eu exerço isso, cara, é interessante, eu evito os sofrimentos. Né? Ainda que a vida vá me colocar em situações bastante desafiadoras, eu entendo que esses 5 de copas podem ser decepções passageiras. Né? Ah, cara, tá difícil, mas a minha inteligência, a minha capacidade de me aprimorar dentro daquilo vai fazer eu achar uma maneira de fazer com que funcione, que as coisas voltem aos eixos de novo e daí para mais. Né? Porque eu tenho a rainha de ouros, independente de eu ser um homem ou uma mulher, eu transbordo dentro daquilo que eu domino. Um 10 de copas, tudo isso nos leva à realização de um final feliz. Né? Evidentemente, sempre. Mas esse final feliz não é, igual eu falei na leitura de Capricórnio, porque aqui tem energia de Capricórnio nessa rainha, né? Mais de Capricórnio para mim. Além dos signos de terra, é claro, mas eu falava na leitura de Capricórnio, cara, esse ponto final que a gente imagina ser esse final feliz, nossa, mas travou de novo o celular, tá difícil sem esse 10 de copas, que representa um final feliz, ele deve ser alcançado, deve ser o nosso objetivo. Só que, no entanto, esse final feliz, ele não é o fim da picada, não é a última coisa da nossa vida. Quando a gente alcança um final feliz, a gente tem a oportunidade de abrir uma outra conquista que depois vai simbolizar um outro final feliz. Nunca acaba, não tem um ponto final. Por isso, mais uma vez, a gente sempre pode estar estudando, a gente sempre pode estar aprimorando, a gente sempre pode estar nos nutrindo, nós mesmos, de amor, de carinho, de afeto, de atenção, para que no momento de troca eu tenha para oferecer ao outro. Nunca tem fim, a história nunca tem fim. Já dizia Michael Ende, né? A história nunca tem fim, entende? A jornada é sobre se trabalhar, é sobre se construir, é sobre fazer esse self que eu chamo de espírito. Né? A jornada é sobre isso. Nada vai evoluir se eu ficar parado, apenas projetando, apenas fechando meu olho e imaginando que eu já tenho aquela coisa. Oh, claro, esses exercícios são maravilhosos, mas se eles fazem você sair da realidade e perder a noção de manter-se com o pé no chão, aterrado, talvez esse não seja o melhor exercício para você.
né? Talvez o seu lance seja mais uma prática, uma mão na massa. É importante a visualização criativa, gerar o desejo de ter o que se quer ter, é maravilhoso, vale muito a pena. Desde que isso não se torne um vício para você e você ache que alguma coisa vai se manifestar através disso. Tá? Vai ajudar você, vai te dar ânimo, disposição para correr atrás. Você projetando mentalmente, você vai poder entender se aquilo realmente é o que você quer. Mas não basear sua vida naquela ilusão, naquele algo que nem se manifestou ainda. Você pode ter as suas vontades, mas você ter vontade é diferente de se iludir perante alguma coisa que você não tem e que você nem sabe mesmo se de fato é para você, tá? Então a mensagem é essa, espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado alguém, que tenha feito sentido para alguém, né? Quando eu